para o tronco. Bom Natal! Belém, a paragem é obrigatória para quem passa por Lisboa. Com situação privilegiada junto ao Rio Tejo, na parte ocidental da cidade, é um local de memórias que evoca monumentos da história nacional, ligado à época dos descobrimentos e possui, por isso, um encanto especial. Podemos chegar de autocarro ou de elétrico, mas encontramos sempre um ambiente aberto que surpreende pela grandiosidade do espaço e pela diversidade de monumentos que envolvem a grande Praça do Império. É de facto um espaço de contrastes arquitetónicos. Entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, construídos para recordar lugares e celebrar uma época de expansão marítima, surge o Padrão dos Descobrimentos, construído em 1960, e um moderno centro cultural que data do início dos anos 90. É um desafio planear um passeio por Belém, porque a quantidade de locais a visitar é grande e diversificada. É preciso descobrir e sentir outros tempos, mas por isso mesmo, este ambiente vai fascinar o João e a Ana. Olha, foi tão agradável este passeio de autocarro. O percurso é muito bonito. Sente-se mesmo a ligação entre a cidade e o rio, não é? Olha, eu também acho. De um lado temos os restaurantes nas docas, os cais, as esplanadas, os espaços verdes. E o rio, claro. É, e o rio, e do outro lado temos a cidade. Eu, por acaso, reparei em alguns edifícios grandes quando nós íamos a passar. Nem sei o que são. Se calhar são importantes, olha, nem sei o que são. Olha, eu não consegui tirar os olhos do rio. Aquele passeio relevado estava mesmo a convidar-me a andar a pé para ali fora, junto à água. Olha, tens bom remédio. Podemos passear a pé quando voltarmos para o hotel. Fazemos o percurso na volta, a pé. Tu aguentas porque, olha, estás acostumada a andar, mas eu... João, deixa-te de coisas. Andar a pé faz muito bem. E além disso, é tudo plano, é muito mais fácil. Bem, realmente era uma maneira de ficarmos a conhecer a Ponte 25 de Abril em toda a sua extensão. Sim. Sabes, há bocado, quando por lá passámos, reparei naquelas estruturas todas e é impressionante. Mesmo assim, só vista de baixo. É, muito bonito. E olha, por falar em ponte, tenho estado a pensar. Gostava muito de atravessar o rio e ver Lisboa da outra margem. Deve ser lindo, sobretudo do alto do Cristo Rei. Oh, Ana, hoje não tenho pena de mim. João, claro que não. Também para hoje já temos programa mais do que suficiente. Mas amanhã ou depois de amanhã podíamos ir de comboio. Olha, ou então de barco. Atravessar o rio num daqueles cacilheiros deve ser... Olha, agora por falar em barcos, esqueci-me de te dizer. Há barcos que fazem cruzeiros no Rio Tejo. Não sabias? Não. Como é que soubeste? Li num folheto há 1 ou 2 dias. Um folheto turístico lá no hotel. Bem, uns são mais curtos, outros são mais longos, mas todos eles passam por baixo da Ponte 25 de Abril. Olha, é uma boa ideia para um destes próximos dias. Se quiseres, até podemos ir à descoberta dos mares sem fim. Com certeza. Aliás, estás em Belém, no sítio certo para isso. Ora bem, mas onde é que nós estamos agora exatamente? Bem, nós estamos em frente ao Palácio de Belém, que é a residência oficial do Presidente da República. Estás a ver a guarda? Então, se aqui fica o Palácio de Belém, a Praça do Império há de ficar à esquerda. E não, olha, já estou a ver o Mosteiro dos Jerónimos. Ah, é verdade. Vamos embora. Vamos. Olha lá, que engraçado. Repara lá no que está escrito no chão. Pastéis de Belém, 1837. Pastéis de Belém, acho que já ouvi falar nisso. São aqueles que se comem quentinhos, acabadinhos de fazer com canela e açúcar em pó. Mas não me olhes com essa cara, eu estou só a reproduzir o que vem nos guias. Pois é, João, mas eu quero provar. E será que nos dão a receita? Agora não precisas da receita, é mesmo só comer. Vá, vamos ao ataque dos pastéis de Belém. És mesmo goloso, tu. Acho que consegues ser mais goloso do que eu.
Esta praça é mesmo muito bonita. É. Aqui estamos sempre a pensar nos descobrimentos. E não é só isso. É impressionante olhar à volta e ver estes monumentos de épocas tão diferentes, com características tão diferentes e mesmo assim tão bem enquadrados. E olha, a propósito, sabias que o Mosteiro dos Jerónimos é do século XVI? Não sabia. Repara só naquele rendilhado de pedra. E olha ali aquele edifício mais moderno. Tem ar de construção militar. De repente parece uma fortaleza. É, por acaso, só estou a ver de longe, mas de facto parece-me um contraste muito bem conseguido. Ai, João, sabes o que te digo? Não saio daqui sem ver tudo. Ou quase tudo, pronto. Bom, estamos agora a começar. Então, olha, começamos já aqui pelo Mosteiro dos Jerónimos. Aqui temos a igreja de Santa Maria de Belém para ver e os claustros. Vamos? Uhum. Agora podíamos ir ver o Centro Cultural de Belém e depois íamos até ao Padrão dos Descobrimentos. O que é que tu achas? Não sei, acho que preferia ir primeiro ao Padrão e à Torre de Belém. Então porquê? Eu gostava de guardar o CCP para o fim, porque acho que no fim vai saber-nos muito bem descansar ali na esplanada. Está bem, vamos embora. Vamos embora. Bem que se está aqui. Para mim ficava aqui o dia todo. Até ficar de noite. Que pena. Agora que eu estava a pensar em voltar a pé para o hotel. Por aquele passeio relevado junto ao rio, lembras-te? O quê? Ah, pois, agora não, João. Hoje, a Ana e o João foram conhecer Belém. Envolvidos pela presença histórica do local, eles conversam sobre o que veem à sua volta. Nos comentários que fazem, ouvimos algumas vezes utilizar estruturas linguísticas que merecem uma atenção especial. São elas as construções estar a mais infinitivo, algumas expressões adverbiais de duração, formadas com o verbo haver, e a expressão de vontade. Existem na língua portuguesa mecanismos que conferem uma perspectiva dinâmica ao processo de transformação de um determinado tipo de situação em outro. Por exemplo, tomemos a frase: Eles comem pastéis de Belém. Faremos naturalmente uma interpretação de caráter mais geral, considerando esta frase como um ato habitual. Nesta acessão, a forma verbal comem, no presente indicativo, remete para um hábito, significando que eles têm por costume comer pastéis de Belém com alguma regularidade. Tal acontece
num número ilimitado de vezes e ao longo de um período de tempo não delimitado, mas que inclui o tempo em que se fala. Agora analisemos a frase. Eles estão a comer pastéis de Belém. Esta frase apresenta uma perspectiva dinâmica. Produz uma transformação da anterior, eles comem pastéis de Belém, conferindo-lhe a característica de estar a decorrer. Estamos perante a construção estar a mais infinitivo, uma das mais frequentes em português. É uma construção que expressa uma progressão do que está a acontecer no momento em que se fala. Vamos rever e ouvir os exemplos do diálogo. Nós estamos em frente ao Palácio de Belém, que é a residência oficial do Presidente da República. Estás a ver a guarda? Não, olha, já estou a ver o Mosteiro dos Jerónimos. Aqui estamos sempre a pensar nos descobrimentos. Eu só estou a vê-lo de longe, mas de facto parece-me um contraste muito bem conseguido. Que pena. Agora que eu estava a pensar em voltar a pé para o hotel. A construção em análise é formada pelo verbo estar, pela preposição a e por um infinitivo verbal, como se pode ver nos seguintes exemplos. Não estás a ver a guarda? Já estou a ver o Mosteiro dos Jerónimos. Aqui estamos sempre a pensar nos descobrimentos. Só estou a vê-lo de longe, agora que eu estava a pensar em voltar a pé para o hotel. Trata-se, de facto, de formas de presente progressivo que remetem para uma ação que decorre no momento em que é referida. Tal ação caracteriza-se também por ter uma duração no tempo e por não estar completa ou por não ter chegado ao fim. Esta construção admite naturalmente a inclusão de advérbios e de locuções adverbiais no seu interior, ou seja, entre estar e a preposição a. É o que acontece neste exemplo. Estamos sempre a pensar. Vemos que o advérbio sempre aparece entre o verbo e a preposição. O mesmo acontece se o substituirmos por uma locução adverbial, como por exemplo... Estamos neste preciso momento a pensar. É interessante observar que em algumas regiões do sul de Portugal e no Brasil, este infinitivo é normalmente substituído pelo gerúndio com a omissão da preposição a. Estou a ver o Mosteiro dos Jerónimos. Aqui estamos sempre a pensar nos descobrimentos. Estou vendo o Mosteiro dos Jerónimos. Aqui estamos sempre pensando nos descobrimentos. Surgem assim construções como estou vendo, estava pensando, etc. No programa anterior, vimos várias especificidades do verbo haver. Hoje encontramos este verbo unicamente na terceira pessoa do singular, a integrar expressões adverbiais relacionadas com localização de tempo e, simultaneamente, a medir de forma mais precisa ou mais indefinida o intervalo de tempo que decorre até ao momento da enunciação, ou seja, até ao momento em que se fala. Vejamos as ocorrências no diálogo. Realmente era uma maneira de ficarmos a conhecer a ponte 25 de Abril em toda a sua extensão. Sabes, há bocado, quando por lá passámos, reparei naquelas estruturas todas e é impressionante. Ali num folheto há 1 ou 2 dias. Quando o João diz, há bocado, quando por lá passámos, a expressão há bocado remete para uma situação que ocorreu há pouco tempo atrás. Mesmo que não se saiba exatamente há quantos minutos ou há quantas horas. Esta expressão é usada em contextos informais. Na expressão seguinte, o João já é um pouco mais concreto ao localizar e medir o momento, aquele momento em que leu o folheto no hotel, facto que aconteceu há 1 ou 2 dias. Como estas, muitas outras expressões podem ser construídas a partir desta forma há. Os quadros que se seguem procuram exemplificar a diversidade de expressões temporais que podem ser formadas deste mesmo modo. Há bocado, há bocadinho. Os nomes bocado e bocadinho são muito frequentemente usados para indicar um período curto, mas não bem delimitado de tempo. Pode ir de alguns minutos, bocadinho, a um período mais alargado que chega a atingir algumas horas, bocado. Com a forma A, é possível construir-se também expressões de duração indefinidas, não contáveis, como mostram os exemplos do quadro. Há muito tempo, há pouco tempo, há algum tempo, há bastante tempo.
É também possível construir expressões plurais de duração, contáveis e não contáveis, associando a forma a palavras que exprimem claramente períodos de tempo. Há 2 minutos, há 3 horas, há cerca de 2 dias, há muitos meses, há bastantes anos, há algumas semanas. É perfeitamente possível dizer, por exemplo, que um evento aconteceu há 5 minutos, ou há cerca de 2 horas, ou que a Ana esteve em Portugal há 10 anos, ou há cerca de 10 anos. Ou que o João não vinha cá há muitos anos, ou há bastantes anos. A Ana, cheia de curiosidade sobre o que a cerca, exprime a sua vontade. Ela não quer perder a oportunidade de experimentar e de conhecer um pouco mais. Para isso, ela manifesta a sua vontade. Vejamos como ela o faz. Pastéis de Belém, acho que já ouvi falar nisso. Pois é, João, mas eu quero provar. E será que nos dão a receita? Ela usa o verbo querer mais o infinitivo de outro verbo. Esta é uma das construções selecionadas por querer. É um verbo usado para exprimir vontade e pode selecionar frases completivas de infinitivo não flexionado. É o que acontece nestes 2 exemplos do diálogo. Quero provar os pastéis de Belém. Quero ver o Mosteiro dos Jerónimos. Bom, por mim, despeço-me até ao próximo programa. De seguida, poderá ainda descobrir um pouco de Belém, um local carregado de história. Quando se chega à enorme Praça do Império, o olhar incide naturalmente sobre o Mosteiro dos Jerónimos. Para trás ficam muitos exemplos de épocas passadas, dos tempos da monarquia. É o caso do Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República, da Praça Afonso de Albuquerque, em frente do Palácio e do Jardim Agrícola Tropical, com plantas exóticas oriundas de África. É a presença do mosteiro que se impõe ao visitante, não só pela beleza, mas também como um símbolo da riqueza da época dos descobrimentos e da arquitetura manuelina. Foi mandado construir pelo rei Dom Manuel I por volta de 1501, pouco depois de Vasco da Gama ter regressado da Índia. No interior, os claustros formam um conjunto harmonioso entre arcadas em abóbada e colunas de pedra esculpida, sempre rendilhada, que contornam um jardim muito tranquilo. A igreja impressiona pela abóbada e pelos elegantes e delicados pilares que se erguem como se fossem palmeiras, criando um ambiente adequado à reflexão e à descoberta da paz interior. A Ordem de São Jerónimo foi responsável pelo mosteiro até 1834, ano em que as ordens religiosas foram extintas em Portugal. Anos depois foi acrescentada a ala moderna, em estilo neo-manuelino, que hoje é ocupada pelo Museu Nacional de Arqueologia. Na ala oeste do mosteiro, o Museu da Marinha mostra, entre muitas e diversas coleções, a evolução ocorrida na construção das caravelas e das naus, que foram tão importantes na travessia dos oceanos e na descoberta das rotas marítimas. Ainda para o lado esquerdo, o planetário procura mostrar planetas, estrelas e outros mistérios do céu à noite. O oeste da Praça do Império é ocupado pelo Centro Cultural de Belém, de arquitetura bastante moderna, que se harmoniza em simplicidade com a imponência do local. A sua inauguração coincidiu com a presidência portuguesa da Comunidade Europeia em 1993. A partir de então, tornou-se um espaço dedicado às artes, onde se destacam a música, o teatro, a fotografia e o design.
Os seus cafés virados para o rio são um agradável ponto de encontro. Na margem do rio Tejo, ergue-se em frente do mosteiro um monumento aos descobrimentos, construído em 1960 para comemorar os 500 anos da morte do infante Dom Henrique, o navegador. Tem a forma de uma caravela e recorda todos os que participaram no desenvolvimento dos descobrimentos. Do alto dos seus 52 metros, para além de uma fantástica vista sobre toda a Praça do Império e o estuário do Tejo, é possível ver uma enorme rosa dos ventos embutida no chão onde estão desenhadas as rotas dos diversos caminhos percorridos pelos descobridores portugueses durante os séculos XV e XVI. Para o oeste, junto ao rio, somos surpreendidos com outra pérola da arquitetura manuelina, a Torre de Belém. Foi construída entre 1515 e 1521 por ordem de Dom Manuel I para funcionar como fortaleza por entre as águas do rio Tejo. A sua beleza exterior deve-se ao conjunto de galerias abertas, às torres de vigia, às ameias e ainda ao rendilhado das pedras esculpidas com cordas e nós náuticos. A vista das salas existentes nos 3 andares é notável. No terraço, uma imagem da Nossa Senhora do Bom Regresso, virada para o mar, constitui ainda um símbolo de proteção para os marinheiros. Olhando para a terra a partir da torre, no sentido norte, podemos ainda ver ao fundo, no cimo de uma colina, uma pequeníssima capela, a ermida de São Jerónimo, também de estilo manuelino muito sóbrio, orientada para a foz do rio Tejo. Também ela parece enquadrar todo este espaço, rematando com simplicidade a riqueza de todo este ambiente comemorativo de uma época de aventura e descoberta.